Novel e fanfic narradas. Fanfic Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 311. O ataque repentino deixou Kushina completamente desorientada. Tendo passado a maior parte de sua vida na segurança de Konoha e com pouca experiência em campo de batalha, ela ficou momentaneamente congelada em confusão. Mas Orochimaru não era um ninja comum. Sua vigilância e capacidade de detectar perigos eram naturais, aguçadas até o fio da navalha. No momento em que a agulha prateada foi lançada, Orochimaru reagiu instantaneamente. Com um movimento rápido, ele agarrou o braço de Kushina e a puxou para trás dele, protegendo-a. Ao mesmo tempo, sua outra mão se levantou, chakra surgindo através dele. Zumbido. O ar ao redor dele parecia zumbir enquanto uma enorme força magnética irrompia. Uau! A trajetória da agulha de prata mudou drasticamente sob a atração da força magnética, desviando-se de seu alvo. Mas a agulha não era apenas um projétil. Ela estava presa a um longo fio de prata. Controlada pelo atacante, a agulha rapidamente se retraiu e retornou ao seu portador. Foto. A agulha caiu de volta na mão de um ninja mascarado que emergiu da floresta. Atrás dele, 6 outras figuras o seguiram, cada uma única em altura, constituição e escolha de arma. A única coisa que todos eles compartilhavam, no entanto, era o símbolo inconfundível em seus protetores de testa, a marca de Kirigakuri. Que reação afiada! Esquivando-se do meu ataque tão facilmente? O ninja mascarado falou em um tom de zombaria, sua voz tingida de diversão e ridículo. Este ninja tinha cabelo loiro espetado, uma máscara ambu de Kirigakuri cobrindo seu rosto e ataduras enroladas frouxamente em volta de seu pescoço. Sua estrutura esbelta e postura exalavam arrogância. Embora suas palavras carregassem uma pitada de admiração, a condescendência em seu tom era impossível de não notar. A confiança deles não era infundada. Eles eram os 7 espadachins ninja da névoa, a elite de Kirigakuri. Juntos, sua força era o suficiente para rivalizar até mesmo com o Kage. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando ele os reconheceu. Ele se lembrou de ter visto alguns desses espadachins antes, perto de seu laboratório no sudeste. Na época ele não os perseguiu, pois eles não interferiram em seus planos. Agora, o destino os havia reunido novamente. Mas algo parecia errado. Os pensamentos de Orochimaru vacilaram para o futuro que ele vislumbrou. Nele, Might Dui abriu os 8 portões e matou alguns desses mesmos espadachins. No entanto, aqui estavam eles vivos e bem. Interessante. Antes que Orochimaru pudesse dizer mais, Kushina, tremendo de raiva e medo, pegou uma kunai. Mas um momento depois, ela congelou de frustração, ela nem tinha equipamento ninja básico com ela. Os 7 espadachins ninja de Kirigakuri, hein? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso frio. Sim, ele pensou. Eles serão um excelente material para minha coleção. Os 7 espadachins ninja eram lendas por direito próprio, cada um empunhando uma lâmina única e mortal. A espada explosiva, Shibuki empunhada por Jinpachi Munashi. A espada longa, Nuibari empunhada por Kushimaru Kuriarari. A espada contundente, Kabutovari mantido por Jinin Akebino. As espadas do trovão, Kiba masterizado por Raiga Kurozuki. A grande lâmina, Sameada carregada por Fubuki Suikaza. A lâmina do carrasco, Kubikerishi pertencente a JZ Biva. A espada gêmea, Iramekarei. Esses 7 estavam entre os melhores de Kirigakuri. A mente de Orochimaru corria com possibilidades. Uma vez derrotados, ele poderia reivindicar seus corpos e vinculá-los ao seu exército Edo Tensei. Eles se tornariam ferramentas valiosas em seus grandes planos. Apesar de seus pensamentos calculistas, Orochimaru instintivamente estendeu seu braço para proteger Kushina ainda mais. Embora seus poderes de besta com cauda fossem formidáveis, ela não tinha as ferramentas ou experiência para se defender agora. Se ela perdesse o controle da 9 caudas, isso causaria mais mal do que bem. O gesto simples e protetor pegou Kushina de surpresa. Orochimaru não era do tipo que expressava cuidado ou afeição. Ele não oferecia palavras de conforto ou cobria seus parceiros com presentes. No entanto, esse ato instintivo despertou algo dentro dela. Foi inesperado, mas a fez se sentir segura. JZ, parado na frente do grupo, levantou uma sobrancelha. Ah, então você sabe quem somos? Ele sorriu. Acho que isso nos torna bem famosos, hein? Perfeito. Minha lâmina ficou um pouco cega ultimamente, é hora de afiá-la com seu sangue. Kushina cerrou os punhos, o medo se infiltrando em sua voz. Senhor Orochimaru, o que fazemos? Eu não posso. A resposta de Orochimaru foi calma e cheia de confiança. Não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar. Kushina piscou. Uma estranha sensação de segurança tomou conta dela. Antes que ela pudesse processar o sentimento, a risada zombeteira de JZ ecoou pela floresta. Outro tolo arrogante. Ele realmente acha que pode enfrentar nós 7? Ele está falando sério? Outro espadachim zombou. Espere, JZ interrompeu, seu tom cauteloso. Aquela mulher acabou de chamá-lo de Orochimaru? O ar ficou tenso. Orochimaru? Como Orochimaru do Sannin? Um dos espadachins perguntou, apertando sua arma com mais força. O comportamento deles mudou. Um lampejo de dúvida cruzou seus rostos, rapidamente substituído por sorrisos selvagens. Se realmente fosse Orochimaru, então derrotá-lo seria um distintivo de honra. Bem, disse Jinpachi, o portador da Blast Sword. Só há uma maneira de descobrir. Sem hesitar, ele atacou Orochimaru brandindo sua lâmina com intenção mortal. Explosões da espada poderiam pulverizar até mesmo as defesas mais resistentes.
Jinpachi estava confiante de que um golpe seria o suficiente para acabar com essa luta. Mas Orochimaru não vacilou. Ele ficou parado calmamente, mãos se movendo em selos praticados, exalando uma estranha sensação de controle. Seus olhos dourados brilharam com diversão enquanto Jinpachi saltava no ar, lâmina erguida bem alto. Mesmo que você seja Orochimaru, você morrerá pelas minhas mãos. Jinpachi rugiu. A espada desceu, e quando a lâmina explosiva estava prestes a fazer contato, Orochimaru levantou a mão direita, sua voz baixa e composta. Capítulo 312. Estrondo. De repente um caixão irrompeu do chão. Ele subiu rapidamente, bloqueando o ataque de Jinpachi e ao mesmo tempo obstruindo sua linha de visão. Ruído. A lâmina explosiva atingiu o caixão, produzindo um som surdo. Jinpachi, cauteloso com uma armadilha, absteve-se de detonar a lâmina. Em vez disso, ele imediatamente chutou o caixão para alavancar, puxando a lâmina explosiva para fora e recuando rapidamente. Uau! A espada longa, no ibari empunhada por Kushimaru apareceu de repente, passando rapidamente por Jinpachi e pelo caixão, mirando diretamente em Orochimaru de lado. 2. Estrondo. Outro caixão surgiu do chão, interceptando a agulha em pleno voo. Apesar de seu notável poder de perfuração, a agulha se cravou na tampa do caixão, incapaz de atingir Orochimaru. O que é isto? Akebino empunhando a Bloomsword. Kabutovari rapidamente tentou circular em torno de Orochimaru, buscando cortar sua fuga. Mas assim que ele se moveu, Orochimaru calmamente levantou sua mão esquerda. Estrondo. 3. Um terceiro caixão surgiu diretamente no caminho de Akebino, forçando-o a parar e recuar instintivamente. Uau! Uau! Os espadachins restantes reagiram rapidamente, formando uma formação solta para cercar Orochimaru e os 3 caixões. Esses caixões. Os 7 espadachins de Kirigakuri trocaram olhares inquietos. Como shinobi de elite da névoa, eles tinham acesso a certas informações. Embora os detalhes fossem vagos, eles ouviram sussurros sobre a reencarnação do mundo impuro. E agora, a visão perturbadora desses caixões os deixou cautelosos. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso sinistro. 3 devem ser o suficiente, ele murmurou. De repente, Kushimaru puxou com força o fio prateado preso a Nuibari, puxando-o para trás e inadvertidamente abrindo uma das tampas do caixão. A primeira figura surgiu. Um homem musculoso e de pele escura, cuja aura irradiava uma força avassaladora. Ah, não! Isso não é bom. Antes que pudessem reagir, as 2 tampas restantes do caixão caíram, revelando 2 figuras adicionais. Diante dos 7 espadachins ninja estavam as formas ressuscitadas do terceiro Raikage, do segundo Tsuchikage e do terceiro Kazekage. Droga, Orochimaru! Rosnou o Raikage. Pensar que mesmo na morte, eu seria transformado em marionete de outra pessoa. Isso é mais do que humilhante. O que está acontecendo aqui? Eu fui trazido de volta também. O Kazekage murmurou, sua voz baixa e tingida de descontentamento. O Tsuchikage, no entanto, não disse nada, sua expressão era fria e ilegível. Orochimaru não se incomodou em explicar. Com um aceno de mão, 3 kunai, cada uma inscrita com selos talismânicos, dispararam para frente, cravando-se nas cabeças das sombras ressuscitadas. A kunai afundou e os talismãs começaram a brilhar fracamente. As expressões dos 3 shinobi ressuscitados desapareceram em branco, enquanto seus olhos ficaram pretos como breu. Suas consciências foram apagadas, deixando apenas máquinas de matar obedientes para trás. Chega de papo furado, Orochimaru ordenou com um tom casual. Mate esses 7. O ar ficou pesado quando o chakra de 3 shinobi de nível Kage irrompeu simultaneamente. As sombras ressuscitadas não perderam tempo. Uma ficou para trás, manipulando o Magnet Release, outra voou para os céus, preparando-se para liberar Dash Release, enquanto o Raikage avançou. Envolto em chakra de relâmpago, visando entrar em combate corpo a corpo, Orochimaru agarrou o braço de Kushina e com um redemoinho de chakra, usou a técnica do deus voador do trovão para teletransportá-los para um ponto de observação seguro. Senhor, o segundo Hokage não o avisou para não usar essa técnica? Kushina perguntou hesitante, lembrando-se da desaprovação explícita de Tobirama à reencarnação do mundo impuro. Orochimaru riu, seu tom zombeteiro. Quando foi que eu prometi alguma coisa a ele? Ele sorriu fracamente. Este jutsu é conveniente demais. Por que deixá-lo ir para o lixo? A reencarnação do mundo impuro economizou chakra e esforço físico. Por que ele deveria sujar as mãos quando esses guerreiros ressuscitados podiam fazer o trabalho por ele? Kushina abriu a boca para argumentar, mas se viu sem palavras. Tecnicamente, Orochimaru nunca havia prometido explicitamente nada a Tobirama, o que tornava difícil acusá-lo de quebrar sua palavra. Estrondo. A liberação de pó do segundo Tsuchikage obliterou uma parte do campo de batalha, transformando o terreno irregular em um deserto plano e árido. Tudo que estava em seu caminho se desintegrou em nada. Droga! Que tipo de jutsu é esse? Esse é o segundo Tsuchikage? Os espadachins, momentaneamente distraídos, lutaram para se reagrupar. Ruído. O terceiro Raikage apareceu na frente de JZ em um relâmpago. Com seu Hellstab de 4 dedos, ele investiu em direção ao rosto de JZ. JZ mal teve tempo de reagir. Desesperadamente, ele levantou a Executioner's Blade para bloquear o ataque. Rachadura. A lâmina, famosa por sua durabilidade, estilhaçou-se sob a força do golpe do Raikage. A onda de choque fez JZ voar para trás, com sangue jorrando de seu ombro onde o ataque do Raikage havia perfurado. Kug! JZ gritou, seu ombro mutilado pelo ataque.
O poder bruto do Raikage era avassalador. Seu golpe de 4 dedos uma vez quase perfurou Susanoo Odd Sasuke. Para uma mera espada resistir a tal ataque era uma ilusão. Droga! Akebino rugiu, aproveitando a oportunidade para balançar sua Bloom Sword nas costas expostas do Raikage. Mas a Lightning Release Armor era muito durável. Até mesmo a Bloom Sword, que combinava um machado pesado e um martelo para romper as defesas, não conseguia cortar completamente. Antes que Jinin pudesse abaixar o martelo para um golpe final, o Raikage se moveu com velocidade ofuscante. Ele agarrou os pulsos de Jinin, levantou-o sem esforço e o jogou no chão com força devastadora. Estrondo. O impacto criou uma cratera profunda, enviando rachaduras que se espalhavam pela terra. Um raio surgiu para fora, e Jinin tossiu sangue enquanto seu corpo era esmagado sob o imenso poder. De cima, a liberação magnética do terceiro Kazekage desceu como uma maré negra, sufocando e esmagando o já aleijado Jinin. Estrondo. Sangue respingou no campo de batalha quando o espadachim encontrou seu fim. Em meros momentos, os 7 espadachins ninja foram reduzidos de uma força de combate de elite para um grupo disperso e em pânico. Um estava morto e outro gravemente ferido. Os 5 restantes trocaram olhares inquietos com medo estampado em seus rostos. Precisamos recuar, gritou um deles. Mas virar as costas só aceleraria suas mortes. Sentindo a hesitação deles, Fubuki, empunhando sua meada, fez seu movimento. Sem aviso, ele chutou Raiga em direção ao inimigo. Desculpe, Raiga. Fubuki gritou enquanto fugia. Seu bastardo. Raiga xingou, percebendo tarde demais que tinha sido usado como distração. Capítulo 313. Kushina ficou ali completamente atordoada com a reviravolta dramática dos acontecimentos que se desenrolavam diante de seus olhos. Ela não esperava testemunhar algo tão absurdo e chocante bem na sua frente. Orochimaru, com sua atitude calma de sempre, não pôde deixar de sorrir enquanto observava a cena. Aí ele refletiu, com a voz baixa e cheia de um leve traço de diversão. O campo de batalha realmente revela todos os aspectos da natureza humana. Trair os companheiros só para sobreviver? Não era a primeira vez que Orochimaru via tal comportamento, mas até ele ficou um pouco surpreso ao vê-lo entre os famosos 7 espadachins ninja. Técnica Blast Sword, brido explosivo repetindo morte. Arte ninja de espada longa, costura de aranha terrestre. Enquanto Fubuki chutava Raiga para servir de isca, Jinpachi e Kushimaru simultaneamente liberaram seu jutsu único. A essa altura, eles já haviam percebido que os 3 shinobi reanimados de nível Kage invocados por Orochimaru estavam muito além de sua capacidade de derrotar. O ninjutsu deles não tinha como objetivo vencer, mas simplesmente sobreviver. No entanto, entre os 5 espadachins restantes, apenas Fubuki mal conseguiu segurar um dos oponentes de nível Kage. Quanto aos outros, eles estavam completamente superados. O jutsu que eles empregaram não conseguiu nem penetrar na defesa do terceiro Raikage, muito menos mudar o rumo da batalha. Para piorar a situação, Fubuki já estava se preparando para fugir do campo de batalha. Sopro! O terceiro Raikage se moveu com velocidade eletrizante, enfiando 3 dedos diretamente no coração de Raiga. O golpe foi preciso, e sangue jorrou enquanto Raiga desabava sem vida. Quase ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Uma série de explosões destruiu o campo de batalha. De cima, o segundo Tsuchikage flutuava no ar, usando sua percepção incomparável para lançar ataques devastadores de liberação de poeira no chão. Simultaneamente, o terceiro Kazekage manipulou seu ferro de areia, liberando o domínio do ferro de areia. O campo de batalha foi tomado pelo caos. O céu escureceu com detritos rodopiantes, e a terra tremeu sob a força bruta de seus ataques combinados. Baque, baque, baque. Em uma floresta não muito distante, um bando de pássaros se espalhou no ar, assustados com a violenta comoção. 3 figuras, correndo rapidamente em direção à fonte da perturbação, pararam abruptamente. Espere. O que houve, Gema? Olhe para o céu. Ouvindo isso, Might Guy levantou a cabeça, estreitando o olhar. Parece que alguém está lutando lá na frente? Precisamos verificar, disse Shiranui Gema decisivamente. Entendido. Guy assentiu. Mas vamos nos aproximar com cautela. Os 3 ninjas diminuíram o ritmo conforme se aproximavam do campo de batalha. Seus sentidos estavam aguçados, cada movimento deles deliberado. Não demorou muito para que a floresta se abrisse em uma vasta clareira, uma visão que deixou os 3 atordoados. O quê? O que é isso? Isso é loucura. Inacreditável. A clareira era anormalmente grande, o chão estava cheio de rachaduras e o cheiro persistente de pólvora pairava no ar. Era difícil imaginar a escala da batalha que ocorreu aqui. Ei, Guy, olha esses corpos. Gema disse, com a voz ligeiramente trêmula. O que é? Esses são os 7 espadachins ninja de Kirigakuri. Might Guy engoliu em seco, seus olhos arregalados em descrença. Tanto poder, é assim que a verdadeira força se parece. Enquanto ele olhava para as espadas espalhadas pelo campo de batalha, seus olhos brilharam com determinação. Ei, olha essas armas. Orochimaru, observando o campo de batalha do topo de uma montanha próxima através de um monóculo, soltou uma risada suave. O destino é uma coisa tão interessante, ele murmurou. Might Guy, Shiranui Gema e Ebisu. Um encontro tão inesperado. Ele ajustou o monóculo para focar nos 3 ninjas da folha que observavam cautelosamente o resultado da batalha. Em sua memória, esses 3 deveriam encontrar os 7 espadachins ninja diretamente.
Mas agora a chegada deles tinha chegado tarde demais, tudo já tinha sido resolvido. Orochimaru sorriu e então se virou para longe da cena. Vamos, Kushina, ele disse. Para onde estamos indo? Ela perguntou, ainda abalada por tudo o que havia testemunhado. De volta à cidade. Temos trabalho a fazer, ele respondeu com indiferença. Enquanto isso, na Terra do Som, duas figuras vestidas de preto e adornadas com nuvens vermelhas se moviam furtivamente pela área. Uma figura tinha um rosto de 2 tons, preto e branco, com uma protuberância semelhante a uma planta carnívora na cabeça. O outro usava uma máscara laranja, escondendo tudo, exceto um olho. Apesar de se moverem lentamente, seu caminho era calculado, evitando todos os guardas e patrulhas com precisão. A voz da figura mascarada de laranja quebrou o silêncio, baixa e rouca. Zetsu, você tem certeza de que esta vila pertence a Orochimaru? Está confirmado, Obito, respondeu Zetsu branco confiantemente. O único olho visível de Obito se estreitou. Inacreditável. Eu nunca esperei que ele estabelecesse sua própria vila oculta tão cedo. Zetsu branco inclinou a cabeça curiosamente. Você parece quase com medo de Orochimaru. Por que isso? Você não entenderia, Obito disse sombriamente. Em Konoha, Orochimaru é mais do que apenas um nome. Ele é uma lenda. Conte-me, disse Zetsu branco, intrigado. O tom de Obito ficou grave. Sua verdadeira força não está em sua destreza em combate, mas em sua pesquisa científica. Seus experimentos são ultrajantes. Ele criou habilidades regenerativas semelhantes às células do primeiro Hokage e até encontrou maneiras de despertar o Sharingan no clã Uchiha sem a necessidade de trauma emocional. De jeito nenhum, Zetsu branco exclamou. A mais Obito continuou. Eu suspeito que ele pode até ter os meios para despertar o Mangekyou Sharingan sem sacrificar entes queridos. Com isso, tanto o Zetsu branco quanto o Zetsu preto congelaram, com suas mentes aceleradas. Despertar o Mangekyou, sem sacrifício? Zetsu negro murmurou, incrédulo. A ideia parecia absurda, uma afronta às verdades antigas que governaram o clã Uchiha por gerações. Eu também não acreditei no começo, Obito admitiu. Mas eu já vi. Uchiha Mikoto, de todas as pessoas, tem um Mangekyou Sharingan. E ela visitava frequentemente o laboratório de Orochimaru. Zetsu branco ficou atordoado. Se isso for verdade, então precisamos investigar mais. Nós iremos, Obito disse friamente. Mas por enquanto, nossa prioridade é recrutar Nagato. Capítulo 314. Obito foi manipulado com sucesso por Madara e começou a procurar Nagato para recrutamento. No entanto, recrutar Nagato não foi uma tarefa simples. Atualmente Nagato estava vivendo confortavelmente na Vila Ninja do Som de Orochimaru e já havia dominado a maioria dos poderes do Rinnegan. Seja em termos de força ou personalidade, convencer Nagato foi um desafio significativo para Obito. Mas Obito tinha seus próprios métodos. Enquanto isso, a Terra do Fogo, vilarejo de Konoha. Tsunade ascendeu à posição de Hokage, e seu assistente era ninguém menos que Uchiha Mikoto. Uma combinação estranha, um Senju e um Uchiha trabalhando juntos. Entretanto, essa decisão deixou alguns anciãos de Konoha insatisfeitos. Eles nunca confiaram no clã Uchiha e estavam ainda menos inclinados a permitir que um deles assumisse a liderança central de Konoha. Mesmo assim, com a influência de Orochimaru nas sombras, Danzo se absteve de objetar. Similarmente, Hiruzen, que havia apoiado a ascensão de Tsunade ao poder, permaneceu em silêncio. Com as duas figuras mais influentes não dizendo nada, Koharu e Omura, que frequentemente expressavam suas opiniões, se viram incapazes de discutir. Eles perceberam que interferir em algo assim seria ultrapassar seus limites. Além disso, Tsunade os tranquilizou dizendo que todas as suas decisões eram para o bem da vila. Sem objeções válidas, eles relutantemente escolheram não interferir. Escritório do Hokage. Mesmo como Hokage, Tsunade preferia seu traje casual habitual. Nesse momento, ela apoiou as mãos na mesa, perdida em pensamento sobre as reformas que queria implementar. Em Konoha, ninjas civis exigiam pouca preocupação. Enquanto lhes fossem fornecidas vidas estáveis e comissões suficientes de missões, eles estavam contentes. Os verdadeiros desafios estavam com os clãs ninjas, cujos interesses pessoais muitas vezes exigiam uma gestão cuidadosa. Mikoto, seu clã teve alguma reação específica quando eu a nomeei como minha assistente? Tsunade perguntou. Ainda não, Tsunade-sama, respondeu Mikoto calmamente. Bom, Tsunade assentiu. Fique de olho e me informe sobre qualquer desenvolvimento imediatamente. Sim, entendido. Depois de dizer isso, Tsunade parou de repente e sorriu. A propósito, Mikoto, você sabe por que eu escolhi você para ser minha assistente? Mikoto piscou momentaneamente atordoada pela pergunta. Após uma breve pausa, ela respondeu hesitantemente, é por causa do Lorde Orochimaru? Tsunade riu. Sim, mas isso é só parte do motivo. Só uma parte? Perguntou Mikoto, um pouco confusa. Antes que Tsunade pudesse dar mais detalhes, alguém bateu na porta. Toque, toque. Entre Tsunade gritou. O ninja Ambu entrou no escritório, curvando-se levemente antes de entregar seu relatório. Tsunade-sama, o time de Might Guy retornou. Might Guy? Tsunade franziu a testa levemente, então deu um sorriso fraco e amargo. O filho de Might Dui. O time dele já alcançou o posto Chunin e pode ir em missões. No entanto, aqui estou eu, Hokage, ainda sentada atrás de uma mesa. Ela suspirou brevemente antes de continuar. Eles não estavam em uma missão para escoltar suprimentos? Por que eles voltaram tão cedo? Isso, não tenho certeza, respondeu Ninja Ambu. Não se preocupe. Deixe-os entrar, Tsunade instruiu.
Sim, senhora, respondeu o Ninja Ambu antes de sair. Momentos depois, Might Guy e sua equipe entraram no escritório do Hokage. HM? O que é isso? Os olhos de Tsunade se estreitaram quando ela notou os itens incomuns que eles estavam carregando. Ruído. Os 3 membros da equipe deixaram cair várias armas grandes e características no chão do escritório. Lady Hokage. Nós pegamos isso no caminho. Might Guy relatou, seu tom transbordando energia juvenil enquanto descrevia o que havia ocorrido. A história que eles contaram era impressionante. Um campo de batalha em grande escala, cadáveres espalhados por todo lugar e os restos de uma batalha intensa. A expressão de Uchiha Mikoto ficou séria enquanto ela processava a informação. Os 7 espadachins ninja. 5 deles mortos? E você trouxe as armas deles de volta? É mais ou menos esse o tamanho, respondeu Guy, balançando a cabeça energicamente. Tsunade franziu a testa enquanto seu olhar se voltava para as armas no chão. A espada gêmea Iramekarei, a espada longa Nuibari, a espada explosiva Shibuki, a espada cega Kabutovari e as espadas trovejantes Kiba. Tudo isso, pertence a Konoha agora? Mikoto perguntou, sua voz cheia de descrença. O significado absoluto do que estava diante deles a deixou momentaneamente sem palavras. Essas armas eram ferramentas lendárias dos 7 espadachins ninja de Kirigakuri. E agora, elas estavam em posse de Konoha. Do outro lado, na Vila Kirigakuri, o terceiro Mizukage tremia de raiva enquanto ouvia o relatório entregue pelo fugitivo Fubuki. O que você disse? 5 dos 7 espadachins ninja foram mortos, e suas armas foram perdidas? Fubuki assentiu relutantemente. Sim, Mizukage-sama. A técnica do oponente era simplesmente avassaladora. A fúria do terceiro Mizukage mal foi contida. Você percebe a importância dos 7 espadachins ninja para nossa vila? Eles são nossa força de elite, perdendo apenas para o Mizukage. E agora, 5 deles se foram junto com suas armas. Fubuki estremeceu, mas continuou. O inimigo era simplesmente muito forte. Sua técnica era inacreditável. Embora Fubuki tenha conseguido escapar ileso graças a Sameada e sua rápida retirada, sua vergonha era evidente. O que mais o surpreendeu foi a rapidez com que um de seus companheiros, o antecessor de Zabuza, abandonou a luta. Após receber um golpe severo do Raikage, o homem recuou para a floresta e fugiu, deixando os outros entregues a seus destinos. Embora tenha sido uma decisão sensata em retrospectiva, o resultado foi devastador. O terceiro Mizukage cerrou os dentes. Essa técnica, ela combina com os relatos daquele que derrotou as forças de Kumo. Ela não só pode invocar os Kages de ninjas falecidos de outras vilas, mas também permite que eles retenham sua força da vida? Que tipo de jutsu proibido é esse? Sua raiva deu lugar a uma frustração amarga. Apesar de seu melhor julgamento, ele não conseguiu evitar amaldiçoar a imprudência dos 7 espadachins ninja. Enfrentar Orochimaru em combate era equivalente a suicídio. Mas então um novo pensamento lhe ocorreu. Espere. Orochimaru desertou de Konoha, não foi? Então por que ele está ajudando-os nessa guerra? Poderia sua deserção ter sido um estratagema o tempo todo? Mizukage-sama? Fubuki perguntou, sentindo a mudança na expressão de seu líder. O terceiro Mizukage acenou com a mão desdenhosamente. Chega. Envie a ordem, retirada total. Retirada, total? O mensageiro hesitou por um momento, chocado pela decisão abrupta. Sim, agora vá, o Mizukage gritou. Embora confuso, o mensageiro não ousou questionar o comando e partiu rapidamente para repassá-lo. Com esse comando, a Terceira Guerra Mundial Ninja essencialmente chegou ao fim. Embora pequenas escaramuças persistissem ao longo das fronteiras, a era de batalhas em larga escala havia acabado. As forças de Komogakuri foram repelidas por Orochimaru. As forças de Suna foram persuadidas a se retirar por meio da diplomacia liderada pelos 2 Hokages. Iwagakuri foi repelido pelo poder de Konoha. E Kirigakuri? Por razões conhecidas e desconhecidas, eles também se retiraram do campo de batalha. O que era certo era isto. As ações de Orochimaru foram cruciais para moldar o resultado desta guerra. De volta à Vila Ninja do Som. Senhor Orochimaru, quem são essas pessoas? Eles são os daímios de pequenas nações. Daímios de pequenas nações? Capítulo 315. A decisão do terceiro Mizukage de recuar tão decisivamente foi baseada em duras realidades. Depois que as outras vilas sofreram derrotas, Kirigakuri sabia que não poderia enfrentar Konoha de frente. Com seu acampamento base bem longe no mar, sua cadeia de suprimentos era mais lenta em comparação com as outras vilas. Orochimaru matando 5 dos 7 espadachins ninja foi o golpe final, a gota d'água, não deixando outra escolha a não ser recuar para Kirigakuri. Assim a Terceira Guerra Mundial Ninja terminou de forma anticlimática. Nem mesmo Orochimaru havia previsto que derrotar os 7 espadachins ninja teria um impacto tão significativo na guerra. Para ele suas vidas não significavam nada. Naquela época, ele simplesmente agiu por capricho. Se ele pudesse matá-los, ele o faria. Senão, ele não se incomodaria. Caso contrário, com sua força e a cooperação dos 3 Edo Tenseikage, não apenas 7, mas até 18 oponentes não conseguiriam escapar. Quanto às armas derrubadas pelos 7, Orochimaru não tinha interesse nelas. Sua força há muito superava a necessidade de tais ferramentas. Para ele, era apenas um presente para Tsunade. Depois de derrotar os 7, Orochimaru retornou à Vila Ninja do Som com Kushina. Mas quando Kushina viu os indivíduos dentro das cápsulas experimentais diante dela, ela não conseguia acreditar no que via. Eles são, realmente os daímios de países pequenos?
As figuras dentro das cápsulas estavam longe das aparências refinadas que alguém poderia esperar. Diferentemente dos clones uniformemente criados que Orochimaru havia criado anteriormente, esses indivíduos variavam muito em altura, peso e constituição. Alguns eram magros com barbas desgrenhadas, enquanto outros eram acima do peso e pareciam envelhecidos. Apenas pela aparência, eles pareciam mais pessoas comuns do que ninjas. Ouvindo a pergunta de Kushina, Orochimaru deu de ombros indiferentemente. Claro, porque eu precisaria mentir para você? Como? Como isso é possível? Kushina gaguejou em choque. Tendo passado tanto tempo com Orochimaru, ela estava bem ciente de seus inúmeros projetos de pesquisa, incluindo clonagem humana. Mas por que ele clonaria os daímios de países pequenos? Mesmo que Kushina não fosse um ninja, não seria preciso muito para que alguém adivinhasse as intenções de Orochimaru. Senhor Orochimaru, você está planejando. Governe sobre esses pequenos países, Orochimaru disse sem rodeios, nem mesmo tentando esconder seus motivos. O primeiro passo é usar esses clones para substituir os daímios dessas pequenas nações. O quê? O quê? Kushina ficou sem palavras. As ações de Orochimaru já estavam em conflito direto com seus ideais. Tendo testemunhado a destruição de sua própria aldeia, Kushina ansiava pela paz mais do que qualquer outra coisa. Em Konoha, ela havia experimentado tranquilidade e esperava desesperadamente preservá-la. Como Tsunade, ela sonhava com um mundo onde os países pudessem coexistir pacificamente sem guerra. Mas as ações de Orochimaru agora. O que há de errado? Você tem algum problema com isso? Orochimaru perguntou casualmente quando notou o silêncio de Kushina. Não, eu não. Kushina não ousou expressar suas objeções. Ela sabia que somente Tsunade tinha autoridade para desafiar as decisões de Orochimaru. Após a guerra, todas as nações entraram em um período de recuperação e reconstrução. Aqueles que precisavam se casar, casaram-se, e aqueles que constituíram família tiveram filhos. Sob a liderança de Tsunade, Konoha passou por uma reorganização completa. Enquanto as nações maiores se concentravam em se recuperar, Orochimaru silenciosamente avançou com seus próprios planos para controlar os países menores. Seu plano era simples, programar os clones com uma lealdade inabalável a ele enquanto implantava as memórias dos daímios originais em suas mentes. Isso criou clones idênticos aos daímios originais em aparência, memórias e até hábitos, mas completamente obedientes a Orochimaru. O método era semelhante à técnica de Sasori de controlar pessoas com fios de chakra. Entretanto, a abordagem de Orochimaru era muito mais avançada. Diferentemente do fantoche de Sasori, que podia ser descoberto e usado apenas uma vez, o método de Orochimaru era quase indetectável. Os clones podiam manter interação contínua com a população sem levantar suspeitas. Imagine, um daimyo indistinguível do original, governando como sempre, mas secretamente controlado por outro. Não demoraria muito para que o país inteiro caísse sob o controle de Orochimaru. Depois que os clones fossem instalados como daímios, Orochimaru supervisionaria a administração, adaptando políticas para atender às necessidades específicas de cada país. É claro que Orochimaru não se limitou a simplesmente substituir os daímios. Ele também transmitiu técnicas agrícolas e de criação de animais aos clones, garantindo que as pessoas desses países não passassem fome. Ao melhorar a vida dos cidadãos, os daímios poderiam ganhar sua lealdade, solidificando ainda mais a influência de Orochimaru. E por que Orochimaru simplesmente não implantou comandos de obediência nas mentes dos daímios originais? A resposta foi simples. Os humanos, com suas emoções e resistência, eram imprevisíveis. Forçar a obediência exigia a cooperação total do sujeito, o que era difícil de garantir. Mesmo usando Genjutsu para aumentar as taxas de sucesso, não passaria de 50% e no final das contas, era uma perda de tempo. Substituir os daímios originais por clones obedientes era mais rápido, seguro e muito mais eficaz. Konoha, janeiro do ano 48. Orochimaru liderou Kushina, 20 guardas clones e os daímios substitutos para seus destinos em 2 países separados. Para pessoas comuns, trocar daímios seria uma tarefa intransponível. As complexidades da extração e implantação de memórias por si só estariam além de suas capacidades. Mas para Orochimaru, isso estava longe de ser impossível. Um homem que pudesse manipular almas e dominar tecnologia de ponta dificilmente teria dificuldades para transferir memórias. Entrando furtivamente na residência do daimyo sem ser detectado, Orochimaru substituiria o original antes que alguém pudesse reagir. Residência do daimyo, Terra da Grama. Orochimaru estava sentado tranquilamente em um sofá. Kushina, com seus longos cabelos ruivos caindo em cascata pelas costas, estava de costas para ele. Levantando a saia levemente, ela sentou-se no colo de Orochimaru. Uma de suas meias pretas até o joelho escorregou completamente, enquanto a outra permaneceu parcialmente removida. Orochimaru, no entanto, não prestou atenção a esses detalhes. Seu foco estava inteiramente na maneira como Kushina movia sua cintura, provocando uma sensação de satisfação. Kushina, você se tornou muito mais habilidosa, não é? Orochimaru provocou. Senhor Orochimaru, eu... Kushina gaguejou, sua voz falhando enquanto seus movimentos continuavam. Seus suspiros de prazer encheram a sala e logo a batalha de Orochimaru chegou ao fim. Senhor Orochimaru, acho que não posso mais ficar com você, Kushina sussurrou sem fôlego. Por que não? Orochimaru perguntou, levantando uma sobrancelha. Eu acho que eu posso estar grávida? Sim. Então por que você ainda estava vindo aqui?
Orochimaru retrucou, seu tom irritado. Você não sabia que os 3 primeiros meses são os mais críticos? Capítulo 316. Kushina compartilhava um vínculo único com Orochimaru e, como resultado, ele a levava consigo para onde quer que fosse. Como os dois tinham um entendimento mútuo, era natural que Kushina o seguisse sem questionar. No entanto, qualquer pessoa com conhecimento básico sabe o quão cruciais são os 3 primeiros meses de gravidez. Qualquer negligência pode afetar o feto. No entanto, Kushina, seja por sua confiança em sua resistência física ou por sua falta de atenção a tais questões, não levou isso a sério. Depois de ouvir as palavras de Orochimaru, Kushina se virou e colocou os braços em volta do pescoço dele. Claro que eu sei. Mas você não precisa ir tão longe. Orochimaru sorriu, levantando o queixo. Você pode fazer o que quiser com outras coisas, mas não com isso. Não até o bebê nascer. Bem, eu entendo. Bom, agora, vá tomar um banho. Vamos embora daqui amanhã de manhã. Tudo bem. Kushina hesitou como se quisesse dizer algo, mas no fim ficou em silêncio. Ela desceu de Orochimaru, ajeitou suas roupas e andou em direção ao banheiro. Vendo a hesitação dela, Orochimaru ficou momentaneamente preocupado. No entanto, ele não se deteve nisso. Afinal, ela tinha sido completamente moldada por ele física e mentalmente. Ela estava até mesmo carregando um filho dele. Ela não faria nada que pudesse prejudicar seus próprios interesses. Satisfeito com esse raciocínio, Orochimaru voltou sua atenção para o progresso que havia feito durante esse tempo. Ao substituir o daimyo de um país, ele podia entrar abertamente em suas mansões sem levantar suspeitas. Ele já estava na Terra da Grama, seu terceiro alvo. Depois de examinar as memórias de tantos daimyos, Orochimaru não pôde deixar de se maravilhar com a disparidade de autoridade entre eles. Nem todos os daimyos detinham poder real. Para aqueles que não tinham, Orochimaru teve que ficar mais tempo para suprimir rebeliões, eliminar dissidências e consolidar poder. Embora problemáticas, a imensa força de Orochimaru tornava essas tarefas simples. Ele podia completá-las sem chamar atenção. Enquanto Orochimaru avançava com seus planos, Jiraiya começou uma jornada para encontrar a criança da profecia novamente. Mas a criança da profecia ainda poderia ser encontrada? Jiraiya não sabia. Independentemente disso, ele sentia que esse era seu dever, uma missão que ele tinha que cumprir. Enquanto isso, em Konoha, Tsunade Komokaji recebeu uma carta especial. Depois de ler o conteúdo, ela ficou completamente chocada. Mikoto! Mikoto! Tsunade gritou com urgência. Clique! Uchiha Mikoto entrou rapidamente no escritório. O que foi, Tsunade-sama? Não posso sair agora. Você precisará ir para a Terra dos Rios para interceptar Orochimaru em meu nome. Esta é uma missão ultra-secreta. Lembre-se, você deve detê-lo. Tsunade se inclinou e deu instruções detalhadas a Mikoto. Depois de ouvir, Mikoto ficou atordoado. Eu? Devo ir sozinho? Sim. Esta é uma missão confidencial. Com sua força atual não deve haver problemas, certo? Não é sobre minha força, Tsunade-sama. Mikoto hesitou, seu tom inquieto. É só que, na frente do Lorde Orochimaru, eu não consigo nem encontrar minha voz. Não há outra escolha. Encare isso como uma tarefa e faça. Entendido. Ao mesmo tempo, na Vila Ninja do Som, dentro de um laboratório secreto fortemente guardado, vários clones patrulhavam a área com uma vigilância incomparável. Em um canto escuro do laboratório, o ar subitamente ondulou. Zumbido. Uma figura vestida de preto e usando uma máscara espiral se materializou do espaço distorcido. Uchiha Obito examinou as fileiras de cápsulas experimentais à sua frente, com uma expressão de espanto. Quem são esses? O laboratório estava cheio de clones humanos, formas humanoides incompletas e tecnologia avançada que desafiava a crença. Se um intruso for detectado, mate-o. Uma voz fria e mecânica ecoou de repente pelo laboratório. Uau! Inúmeros olhares se voltaram para a localização de Obito. Agite! O clone mais próximo imediatamente avançou contra ele, atacando sem hesitação. Mas a habilidade Kamui de Obito o tornou intangível. No momento em que o ataque do clone atravessou seu corpo sem causar danos, Obito sorriu. Você é muito esperto para detectar minha presença tão rapidamente. Antes que ele pudesse pensar nisso, mais 3 clones apareceram atrás dele, com kunai nas mãos, atacando em perfeita coordenação. Mais uma vez, Obito escapou do alcance deles com facilidade. Isso é problemático. Esqueça, eu voltarei outra hora. Desinteressado em desperdiçar sua energia, Obito rapidamente ativou Kamui, afundando no chão. Os clones vasculharam a área em busca do intruso, mas Obito já estava a quilômetros de distância. Esperando por ele estava Zetsu, que emergiu da terra como uma sombra. O que houve, Obito? Zetsu perguntou. O plano mudou, Obito respondeu friamente. O que aconteceu? Tem um laboratório lá dentro. Deve pertencer a Orochimaru. Obito contou tudo o que tinha visto. Zetsu ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eles estavam observando a Vila Ninja do Som há algum tempo, mesmo antes do retorno de Orochimaru. O plano original era contatar Nagato primeiro e depois criar oportunidades para provocar conflitos. Se Yaiko pudesse ser morto durante esse caos, Nagato inevitavelmente cairia em suas mãos. No entanto, eles subestimaram a força da Vila Ninja do Som sob o controle de Orochimaru. Mesmo com suas habilidades únicas, Obito e Zetsu não conseguiram orquestrar um cenário em que a morte de Yaiko não fosse detectada. Nem poderiam incitar Nagato sem suspeitas. O daimyo da Terra do Som?
Ele não tinha nem a força nem a coragem de alguém como Ans da Salamandra. Ele não ousaria desafiar a Vila Ninja do Som, muito menos orquestrar operações secretas contra ela. A Terra do Gelo? Não tinha nenhuma Vila Ninja capaz de resistir a Orochimaru. A Terra de Taki? Orochimaru já havia tomado sua besta com cauda, deixando-os incapazes de se proteger. A Terra do Vento? Aterrorizados por Orochimaru, eles não ousariam levantar a mão. A Terra do Relâmpago? Talvez houvesse potencial ali, mas com a morte do terceiro Raikage, seu poder havia diminuído significativamente. Provocar um conflito entre eles e a Vila Ninja do Som exigiria tempo e manipulação cuidadosa. E quanto a Obito? Embora ele possuísse a habilidade de assassinar Yaiko, ele não podia garantir que Nagato não suspeitaria dele. A morte de Yaiko dentro da fortemente fortificada Vila Ninja do Som levantaria questões. Se Nagato duvidasse delas, todo o plano entraria em colapso. Então, eles decidiram mudar seu foco para outro lugar e isso os levou ao laboratório de Orochimaru. Espere, você está dizendo que há pessoas parecidas comigo lá dentro? Zetsu perguntou. Sim. Eles não são apenas produzidos em massa, mas suas habilidades de combate parecem superar as suas. Capítulo 317. A razão pela qual Obito investigou a origem das forças de Orochimaru na Vila Ninja do Som era bem simples. Esses ninjas não só tinham origens misteriosas, mas também interferiam significativamente em seus planos. Para eliminar o problema pela raiz, Obito e Zetsu começaram a investigar diretamente. Com suas habilidades percepção, vigilância e controle de aldeões comuns para reunir informações, não foi difícil localizar a Vila Ninja do Som. Uma vez que eles tinham a localização, encontrar o laboratório não foi particularmente difícil. Tanto o Orochimaru original quanto o Orochimaru atual eram notoriamente cautelosos. Mesmo com habilidades avançadas de reconhecimento, era incrivelmente desafiador localizar seus laboratórios secretos. Mas agora, Orochimaru parecia despreocupado com o laboratório da Vila Ninja do Som. A produção do laboratório era mínima, e suas forças já haviam crescido tanto que mesmo que o laboratório fosse destruído, isso não o perturbaria. Mais importante, Orochimaru previu essa exposição desde o momento em que trouxe Nagato para a vila, mais de uma década atrás. Ele estava preocupado? Nem um pouco. Com sua previsão e inúmeras conquistas científicas, por que ele temeria Zetsu ou falecido Madara? Se ele temesse, ele poderia muito bem admitir a derrota e morrer agora. A poucos quilômetros do laboratório, tanto o Zetsu preto quanto o Zetsu branco ficaram atordoados após ouvir o relatório de Obito. Orochimaru está construindo soldados particulares? E em produção em massa? Mais forte que você? O que ele está fazendo? É inacreditável. Zetsu branco murmurou após se recuperar do choque. As habilidades de Orochimaru são ainda mais extraordinárias do que imaginávamos. É verdade, Obito respondeu calmamente. Eu não esperava que o poder que ele demonstrou em Konoha fosse apenas a ponta do iceberg. Você sabe onde Orochimaru está agora? Meu clone está seguindo ele, Zetsu branco disse cuidadosamente. Mas as habilidades de Orochimaru são um pouco estranhas. Não ouso chegar muito perto, só posso determinar sua localização aproximada. Já chega, disse Obito. Vamos conhecer esse tal de lendário Sannin. Entendido. Zetsu afundou lentamente no chão, enquanto Obito ativava o Kamui, um vórtice de energia girando no olho atrás de sua máscara. As duas figuras desapareceram. A luz do sol da manhã filtrava-se suavemente através da névoa tênue, lançando um brilho suave sobre tudo. Na Terra dos Rios, em uma selva a menos de 10 quilômetros da mansão do Daimyo, 3 figuras estavam de frente uma para a outra. Orochimaru, vestido casualmente, parecia calmo, enquanto as duas mulheres em pé à sua frente mantinham a cabeça baixa. Principalmente a mulher ruiva, que parecia tentar esconder o rosto ainda mais. Tsunade te mandou aqui? Orochimaru perguntou, sua voz firme enquanto olhava para a mulher bem vestida de cabelos pretos na sua frente. Sim, senhor Orochimaru, respondeu Uchiha Mikoto sem hesitação. Ouvindo isso, os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. De acordo com o senso comum, ela não deveria saber que eu estava aqui. Ele virou seu olhar para a mulher ruiva. Você não concorda, Kushina? Eu sinto muito, Lord Orochimaru, Kushina gaguejou, sua voz tingida de pânico. É só por quê? Por que você está se desculpando? Orochimaru perguntou brincando enquanto estendia a mão, tocando gentilmente o rosto de Kushina e levantando seu queixo. Se houver algo no futuro, apenas me diga diretamente. Por que passar por tantos problemas? Kushina congelou, sua mente incapaz de processar as palavras de Orochimaru. Ele não estava culpando ela por informar Tsunade? Vendo sua expressão confusa, Orochimaru abaixou a mão e acenou com desdém. Esqueça. Não vou te responsabilizar. Só seja direto da próxima vez. É tão difícil para você me dizer diretamente? Sinceramente, você é tão tímido até quando me aplaude. A provocação de Orochimaru fez Kushina corar furiosamente. Tendo passado tanto tempo com ele, ela entendeu exatamente o que ele queria dizer com aplausos. Seu constrangimento era inevitável. Mas, estando por perto, Mikoto não conseguiu evitar sentir uma pontada de ciúmes. Embora ela suspeitasse do relacionamento deles no momento em que os viu juntos, testemunhá-lo em primeira mão a deixou um pouco amargurada. Ainda assim, não havia tempo para refletir sobre tais sentimentos. Tudo bem, senhor Orochimaru, vou direto ao ponto, disse Mikoto com firmeza. Ela repassou a mensagem de Tsunade palavra por palavra. Depois de ouvir tudo, a expressão de Orochimaru permaneceu brincalhona.
Então, Tsunade te enviou para impedir minhas ações porque elas vão contra seus ideais? Você não quer que eu me torne alguém que faria qualquer coisa para ganhar poder? Fazer alguma coisa para ganhar poder? Orochimaru riu, seus olhos dourados brilhando de diversão enquanto ele olhava entre as duas mulheres. Vamos deixar de lado o verdadeiro propósito por trás das minhas ações por um momento. Mas se seu objetivo é me impedir, como exatamente você planeja fazer isso? Mikoto congelou. Essa era a pergunta que ela temia. Ela pensou nisso antes de partir, mas não encontrou uma resposta adequada. Você usaria seu corpo? Orochimaru apareceu de repente atrás de Mikoto, sua voz baixa e provocadora enquanto ele sussurrava em seu ouvido. Mikoto enrijeceu-se e seu rosto ficou vermelho. Se é isso que você precisa, Lorde Orochimaru, eu posso. Tudo bem, Mikoto, Orochimaru interrompeu com um sorriso fraco. Eu só estava brincando. Mas já que essa questão diz respeito a vocês dois, deixe-me explicar. Com isso, Orochimaru caminhou até uma grande pedra na beira da estrada e sentou-se. As duas mulheres seguiram de perto, sentando-se ao lado dele quando ele começou a falar. Primeiro de tudo, meu objetivo não é poder, é acabar com a guerra. Para acabar com a guerra? Mikoto ecoou surpreso. Sim. Orochimaru assentiu e começou a explicar seus planos. A essência de sua estratégia era simples. Ao substituir os daimyos de países menores por pessoas leais a ele, ele poderia reduzir os conflitos entre as nações. Com o tempo, à medida que sua influência se expandia e mais países ficavam sob seu controle, ele conseguiu uni-los em um sistema unificado, eliminando efetivamente a guerra. Sem fronteiras para lutar, não haveria atrito. Em vez de exércitos, agências de aplicação da lei poderiam manter a ordem. Essa visão de unificação era algo que Orochimaru vinha planejando há anos. Desmantelar um inimigo por dentro não só permitia o controle, mas também garantia que o processo fosse sem derramamento de sangue. Embora esse método não tenha sido eficaz contra nações maiores, ele funcionou perfeitamente em países pequenos, sem aldeias ninjas ou forças fracas. Mas, e os daimyos desses pequenos países? Mikoto perguntou hesitante. Esse é um sacrifício necessário, Orochimaru respondeu sem hesitação. Trocar a vida de um daimyo pela paz de uma nação inteira é uma troca que vale muito a pena. Desculpe interromper a discussão, uma voz baixa interrompeu de repente. O espaço à frente deles ondulou, e uma figura usando uma máscara espiral emergiu da distorção. Permita-me apresentar-me, disse o homem mascarado calmamente. Meu nome é Uchiha Madara. Capítulo 318. Embora o ninjutsu espaço-temporal de Obito não seja tão rápido quanto o do deus voador do trovão em batalha, ele se destaca em viagens, pois não requer marcação. Como resultado, ele chegou rapidamente. A aparição repentina assustou Mikoto. Ela reagiu instantaneamente, desembainhando sua espada e se posicionando ao lado de Orochimaru, enquanto Kushina observava cautelosamente. Quando o homem mascarado se apresentou como Uchiha Madara, Kushina pareceu confusa, mas Mikoto franziu a testa. Uchiha Madara? Você ousa se chamar de Uchiha Madara? Você é um criminoso ou apenas um tolo? Obito ignorou as duas mulheres e focou seu olhar em Orochimaru. Orochimaru, Obito começou durante a Segunda Guerra Shinobi. Você ganhou o título de um dos Sannin após derrotar Anzo de Amegakure. Mais tarde, sua pesquisa científica avançada e conhecimento perigoso levaram o alto escalão de Konoha a traí-lo, usando a desculpa de proteger a vila. No final, você foi forçado a desertar de Konoha. Você não acha isso trágico? Alguém que contribuiu tanto para Konoha acabou sendo tratado dessa forma. Orochimaru permaneceu calmo, mas Mikoto e Kushina ficaram visivelmente chocadas. Esta foi a primeira vez que ouviram a verdade por trás da deserção de Orochimaru. Então, Orochimaru não traiu a vila o traiu? Sua investigação é completa, Orochimaru disse, muito mais relaxado que as mulheres. Ele riu, hahaha, é trágico, não é? Mas o que mais me interessa é porque alguém que diz ser Uchiha Madara me investigaria tão profundamente. Qual é seu objetivo? Ou essa é apenas sua maneira de exibir sua força? Obito ignorou a provocação e respondeu, o Rinnegan. Fornecer orientação adequada ao portador do Rinnegan tem sido a missão da nossa organização desde o período dos estados combatentes. E você, intencionalmente ou não, há mais de 10 anos, trouxe Nagato, o portador do Rinnegan, para sua vila. As grandes nações se aquecem na luz do sol, enquanto as menores murcham em suas sombras. Nagato está destinado a mudar o destino do mundo ninja. Ele não deveria ser reduzido a um experimento em seu laboratório. Então, você quer que eu entregue Nagato? Correto. Obito disse com firmeza. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso irônico. Isso não é um pouco ingênuo? Você é o ingênuo. Obito respondeu, sua voz profunda. Orochimaru, a guerra está em todo lugar. Onde há luz, sempre haverá sombras para serem encontradas também. Enquanto houver um conceito de vencedores, os vencidos também existirão. A intenção egoísta de querer preservar a paz inicia a guerra. E o ódio nasce para proteger o amor. Com a ajuda de Nagato, podemos criar um mundo somente de vencedores. Um mundo somente de paz. Um mundo somente de amor. Para isso, nossa organização precisa de sua cooperação. Como você soa nobre, Orochimaru disse brincando. Mas se esse é o caso, você não deveria ir até Nagato diretamente? Por que vir até mim? O Rinnegan não é meu. E por que eu deveria confiar em você? Você está se superestimando? Você se esqueceu da dor causada pela guerra? Obito disse friamente. Se você se recusar a cooperar, eu me pergunto por quanto tempo a localização da sua vila ninja do som permanecerá em segredo para as outras grandes nações.
Deixe-os vir, Orochimaru interrompeu casualmente com um aceno de mão. Eu adoraria ver se minha pequena vila pode resistir ao cerco de 4 grandes vilas ninjas, assim como Konoha fez na guerra. Você parece confiante. Claro, a verdadeira força gera confiança, disse Orochimaru com um sorriso provocador. Assim como você. Naquela época você era o membro mais fraco do clã Uchiha, e ainda assim aqui está você, ousando falar comigo desse jeito. Sua confiança também não nasce da força? O que? O que você disse? O único olho visível através da máscara de óbito se arregalou em choque. Preciso soletrar para você? Orochimaru disse desdenhosamente. Cansei de perder meu tempo. Mikoto, Kushina, vamos lá. Sem esperar por uma resposta, Orochimaru se virou e começou a caminhar em direção à mansão do Daimyo na Terra dos Rios. Ele sabia perfeitamente quem era o homem mascarado, Uchiha Obito. Ele também tinha uma compreensão clara dos planos de Obito. Paz? Isso era bobagem. Obito teria sorte se não destruísse o mundo. Enquanto Orochimaru se afastava, Mikoto e Kushina rapidamente guardaram suas armas e o seguiram, deixando Obito paralisado no lugar. Obito não estava focado em ser rejeitado, nem estava pensando nas palavras duras de Orochimaru. O que o incomodou foi a frase que Orochimaru usou, o membro mais fraco do clã Uchiha. Como Orochimaru sabia? Ele poderia ter descoberto a verdadeira identidade de Obito? Isso é impossível. Obito murmurou para si mesmo, incapaz de acreditar em suas próprias conclusões. Ele sempre acreditou que sua identidade era um segredo, que ele operava nas sombras sem que ninguém soubesse quem ele realmente era. Essa crença o tornou ousado em sua abordagem a Orochimaru. Mesmo que seu objetivo não fosse alcançado, ele esperava obter informações valiosas. Mas agora ele não apenas falhou, mas Orochimaru o desequilibrou. Como Orochimaru poderia saber que ele era Obito? Isso desafiava a lógica. Quando Obito acordou de seus pensamentos, Orochimaru e as 2 mulheres já haviam desaparecido na distância. Naquele momento Zetsu emergiu do chão ao lado dele. Que homem problemático. Olhando para a silhueta desbotada de Orochimaru, Zetsu murmurou para si mesmo. Ele não só tem incríveis capacidades de pesquisa científica, mas também parece possuir uma habilidade sensorial especial. As palavras de Orochimaru mostram claramente que ele sabe de alguma coisa, mas nem eu tenho ideia de como ele descobriu sua identidade. Existe realmente alguém assim neste mundo? Atrás da máscara espiral, o Sharingan de Obito brilhava em vermelho enquanto ele estreitava os olhos. Talvez, obter a cooperação de Orochimaru seja ainda mais benéfico do que simplesmente recrutar Nagato. Verdade, Zetsu respondeu. Mas a vigilância de Orochimaru não é algo que ninjas comuns possuem. Ele não se juntará a nós facilmente. Ah, ele vai, disse Obito calmamente. Capítulo 319. Obito ficou surpreso quando Orochimaru descobriu sua identidade. Ele não conseguia entender como Orochimaru conseguiu descobri-lo, mas ele não desistiria tão facilmente. Afinal, Nagato era uma parte fundamental de todo o plano Olho da Lua. Se Orochimaru não pudesse ser persuadido, a implementação do plano exigiria um atraso indefinido. Assim, sem comprometer outros planos, Obito decidiu priorizar o recrutamento de Orochimaru. Orochimaru, no entanto, não estava muito preocupado com isso. Para ele, concluir seus próprios planos era a principal prioridade. Senhor Orochimaru, você acha que aquela pessoa de antes é realmente do clã Uchiha? Mikoto e Kushina ainda estavam em choque, incapazes de processar o que tinha acabado de acontecer. Eles não entendiam por que aquele homem mascarado apareceu de repente na frente deles, mas a conversa entre ele e Orochimaru os deixou profundamente abalados. As razões por trás da rebelião de Orochimaru contra a vila e a verdadeira identidade do homem mascarado? Claro, você não viu o Sharingan dele? Eu fiz, mas ele alegou ser Uchiha Madara. E você, senhor, disse. Mikoto hesitou, sua voz cheia de confusão. Um homem que afirma ser Uchiha Madara, mas Orochimaru afirma que ele é a última pessoa no mundo que poderia ser ele. Então, quem exatamente era esse homem mascarado? Orochimaru sorriu fracamente. Eu explico tudo para você depois. Por enquanto, vá relatar minha situação para Tsunade. Ah, isso. Como eu vou relatar algo assim? Só diga a verdade, Orochimaru disse indiferentemente. Então, como se tivesse sido atingido por uma reflexão tardia, ele acrescentou, a propósito, você não precisa retornar. Kushina está grávida, e já que você está aqui, é o momento perfeito. Ajude a cuidar dela. Grávida? Ela está grávida? Mikoto congelou no lugar, atordoado. O que está acontecendo aqui? Alguns dias depois, no escritório do Hokage na vila de Konoha. Depois de receber a mensagem de Uchiha Mikoto via Águia Ninja, Tsunade ficou completamente chocada. Governar uma pequena nação? É para acabar com a guerra? A mensagem expôs as ambições e métodos de Orochimaru em detalhes meticulosos. Mude a liderança, reduza as guerras e alcance a unificação. Que plano audacioso! Tsunade se viu em conflito. Do ponto de vista moral, o daimyo de uma nação ainda era uma vida, e matá-lo era claramente errado. O plano de Orochimaru de substituir os daimyos originais por clones essencialmente deixou os daimyos verdadeiros sem escolha a não ser serem eliminados. No entanto, de uma perspectiva de longo prazo, seus métodos contribuíram inegavelmente para a paz mundial. Uma vez que as nações menores fossem unificadas sob uma única regra, os únicos conflitos restantes seriam entre as grandes nações. Resolvê-los poderia levar à paz em todo o mundo ninja. Maldito homem! Tsunade cerrou os dentes em frustração. Diante dos planos de Orochimaru, ela conseguiria detê-lo? Não.
Tudo que ela podia fazer era expressar verbalmente sua insatisfação com ele. Ao mesmo tempo, na Vila Kirigakuri, na Terra da Água, o terceiro Mizukage de meia-idade foi forçado a abdicar devido a uma série de decisões erradas, assim como o terceiro Hokage. Yagura, um Jounin de elite, assumiu o cargo de quarto Mizukage. O processo de seleção de um Mizukage em Kirigakuri era diferente de outras aldeias. Enquanto outras vilas realizavam eleições ou nomeavam sucessores antecipadamente, Kirigakuri confiava na força bruta. Quem tivesse as habilidades de combate mais formidáveis ganhava o título de Mizukage. Inicialmente, o candidato mais forte após o terceiro Mizukage não era Yagura, mas Fubuki. O homem era tão poderoso que Suigetsu certa vez afirmou que ele era o usuário de sameada mais assustador da história de Kirigakuri. No entanto, apesar de sua força, a luta pelo poder não se resumia apenas ao combate. No reino das conspirações e intrigas, Fubuki não era páreo para seus concorrentes. No final, Yagura saiu vitorioso em meio à turbulência política, garantindo sua posição como quarto Mizukage. O mundo ninja continuou se desenvolvendo de forma constante, com o tempo avançando. Em julho do ano 48 de Konoha, em um orfanato. Em apenas 6 meses, Orochimaru reformulou o cenário político a oeste da Terra do Som, excluindo a Terra da Chuva. Ele até construiu laboratórios secretos na residência de cada daimyo. Mas estes não eram laboratórios para pesquisa ou experimentos. Cada um continha 8 cápsulas de suporte de vida projetadas para sustentar clones. Orochimaru passou meio ano criando esses clones de daimyo. Afinal, se ele começasse a matar ninjas de outras nações sem justificativa, isso só criaria problemas desnecessários. Os 8 clones posicionados em cada residência atuavam como substitutos e guardas pessoais dos daimyos. É claro que a maioria desses clones foram retirados de seu orfanato. Ao viajar, Orochimaru tinha apenas 20 guardas com ele, o que era insuficiente. O orfanato serviu como uma fonte conveniente de reforços. Agora, Orochimaru veio para o orfanato por 2 motivos. Primeiro, ele completou a substituição dos daimyos nesta região. Segundo, uma criança estava prestes a nascer. Sim, uma criança. Kushina deveria dar à luz em apenas 2 meses. Ainda mais surpreendente, Mikoto, depois de passar 2 meses com Orochimaru, agora também estava grávida. Foi uma situação embaraçosa. Originalmente, Orochimaru havia planejado que Mikoto cuidasse de Kushina, mas uma noite solitária levou a consequências imprevistas. Nenhuma das mulheres pôde retornar para Konoha e elas estavam longe de ter boas relações com ele. Assim, Orochimaru providenciou para que elas ficassem por perto enquanto esperavam para dar à luz. Senhor Orochimaru, o que está acontecendo com eles? Nono, a diretora do orfanato, ficou completamente perplexa enquanto olhava para as 2 mulheres grávidas à sua frente. Eles são como você, disse Orochimaru com indiferença. A principal preocupação de Orochimaru era garantir a segurança das crianças. Ele não queria uma repetição da fúria do 9 caudas de suas memórias. Ele construiu pessoalmente uma cabana perto do orfanato para as 3 mulheres ficarem temporariamente. A segurança da área era controlada por clones, enquanto Nono, um excelente ninja médico, cuidava dos cuidados pré-natais e supervisionava os partos. Com a proteção de Orochimaru, nada poderia dar errado. Ainda assim, ele precisava enfrentar uma ameaça potencial antes que Kushina desse à luz, o Uchiha óbito. A capacidade do homem de atravessar barreiras fez dele um coringa imprevisível. Com isso em mente, Orochimaru se agachou no chão. Zumbido. Sombra verde clara apareceu ao redor de seus olhos enquanto ele reunia imensa energia natural. As pontas dos dedos dele tocaram a terra, e sua habilidade única de percepção se espalhou em todas as direções. 5 quilômetros de distância? Orochimaru sorriu. Com um leve ruído, ele desapareceu do local. Capítulo 320. Como o corpo do Zetsu branco pode se fundir com a terra, suas habilidades de rastreamento e percepção são extremamente fortes. No entanto, ele nunca abordou Orochimaru diretamente e confiou apenas em clones para segui-lo. Como resultado, ele não conseguiu copiar o chakra de Orochimaru ou usar percepção de longo alcance nele. Para garantir que poderia rastreá-lo efetivamente, Zetsu branco não teve escolha a não ser enviar vários clones para perseguir Orochimaru o tempo todo. Neste momento, o clone mais próximo de Orochimaru estava a 5 quilômetros de distância. 5 quilômetros era uma distância relativamente segura. A maioria das habilidades de percepção dos ninjas se estendia por apenas algumas centenas de metros, e até mesmo um alcance de 1 quilômetro era considerado excepcional. Dessa perspectiva, 5 quilômetros pareciam perfeitamente seguros. Mas Zetsu branco não sabia do modo sábio de Orochimaru ou de sua habilidade única de detectar a presença de células de liberação de madeira. Enquanto Zetsu branco permanecia no subsolo, concentrando-se em rastrear Orochimaru, ele de repente percebeu que a assinatura de chakra de Orochimaru havia desaparecido. O que está acontecendo? Zetsu branco ficou surpreso. O chakra dele simplesmente desapareceu? Ele está usando a técnica do Deus Voador do Trovão para viajar? Era bem sabido que Orochimaru podia usar a técnica do Deus Voador do Trovão, então Zetsu branco não ficou muito surpreso. Mas por que Orochimaru ativaria tal técnica no meio da noite? Com um pouco de hesitação, Zetsu branco decidiu concentrar suas habilidades de percepção novamente para determinar a localização exata de Orochimaru. De repente, liberação da terra, fratura da terra. Bum! O chão tremeu quando uma grande quantidade de chakra foi injetada nele, separando-o à força. O clone de Zetsu branco foi imediatamente exposto à visão de Orochimaru.
Esse cara. A visão de Orochimaru usando o ninjutsu de liberação de terra deixou o Zetsu branco completamente confuso. Já era tarde demais para reagir. Mão de cobra da sombra latente. Silvo. Inúmeras cobras saíram das mangas de Orochimaru, disparando em direção ao Zetsu branco a uma velocidade incrível. O Zetsu branco, sendo um tipo de percepção, não tinha velocidade para desviar de tal ataque. Diante do golpe repentino e preciso de Orochimaru, ele não teve chance de escapar. Bang! Bang! As cobras se enrolaram firmemente em volta dele, prendendo-o completamente. Orochimaru aplicou força, arrastando o Zetsu branco para frente até que ele estivesse diretamente na sua frente. Com um sorriso, Orochimaru agarrou o Zetsu branco pelo pescoço. Você está me seguindo há meses. Deve ter sido um trabalho duro. Obito te enviou? Zetsu branco, ainda em choque, gaguejou então. Você sabia que eu estava aqui o tempo todo? Sua habilidade de percepção é realmente algo. Poupe-me da bajulação, Orochimaru disse friamente. Vá dizer a Obito para vir me ver. Ele soltou e permitiu que as cobras se desenrolassem, libertando o Zetsu branco. Ainda processando as ações de Orochimaru, Zetsu branco ficou completamente perplexo. Você realmente sabe quem ele é? Claro. Você não quer a cooperação de Nagato? Estou lhe oferecendo uma chance. Orochimaru respondeu com um sorriso malicioso. Os olhos do Zetsu branco se arregalaram em descrença. Depois de um momento ele riu. Orochimaru, você realmente é um cara interessante. Estou? Orochimaru dispensou-o com um aceno, virando-se para ir embora. Chega de conversa. Me avise quando ele chegar. E lembre-se, não deixe ninguém mais notar você. Entendido. Com isso, Zetsu branco sorriu levemente, afundou novamente na terra e desapareceu. Unificação. Toda vez que Orochimaru pensava nessa palavra, sua mente vagava para o sábio dos 6 caminhos e Kaguya Otsutsuki. Durante o reinado de Kaguya, não havia tantos países no mundo ninja. O mundo inteiro estava sob seu governo. As pessoas a reverenciavam como a deusa da lua. Embora ela exigisse sacrifícios anuais de 100 pessoas à árvore divina, o mundo em si estava livre de guerras. Além de causas naturais como envelhecimento ou doenças, muito poucas pessoas morreram durante sua era. Entretanto, o sábio dos 6 caminhos, em sua suposta retidão moral, criticou os métodos de sua mãe, classificando-os como antiéticos. Ele não apenas a selou, mas também extraiu 10 caudas e distribuiu o chakra para outros sob o pretexto de fundar o mundo ninja. À primeira vista parecia nobre, mas, na realidade, plantou as sementes do caos no mundo ninja. Pessoas comuns, ao receberem um poder muito além de sua compreensão, inevitavelmente sucumbiram à ganância e ao conflito. Após a morte do sábio, seus filhos, Indra e Azura, entraram em um ciclo de conflito amargo. O mundo ninja se dividiu em facções, e as várias nações mergulharam na guerra. No final, o número de mortes causadas pela guerra ultrapassou em muito as meras centenas sacrificadas à árvore divina a cada ano. Milhares, se não dezenas de milhares, morriam anualmente. Embora Orochimaru utilizasse o chakra que o sábio havia passado, ele não pôde deixar de menosprezar tanto ele quanto seus ideais. Ele também desprezava os métodos do primeiro Hokage. Na visão de Orochimaru, uma era de caos só poderia ser encerrada por meio de poder absoluto. Moralidade e gentileza eram luxos reservados para tempos de paz. Senhor Orochimaru, onde você foi tão tarde? Assim que ele retornou à cabana, Mikoto, com sua barriga de grávida visivelmente redonda, o cumprimentou. Em lugar nenhum. Só saí para tomar um ar fresco, Orochimaru respondeu casualmente, ainda sem vontade de compartilhar os detalhes de seus movimentos. Ao ouvir isso, Mikoto se aproximou e colocou as mãos nos ombros dele, massageando-o suavemente. Perdoe-me, Lord Orochimaru. Eu deveria cuidar de Kushina durante esse tempo, mas eu não esperava. Está tudo bem. Orochimaru sorriu fracamente e a puxou para seus braços. Você trabalhou duro o suficiente ultimamente. Certifique-se de descansar sempre que puder. Depois de mandar Mikoto embora, Orochimaru se acalmou. Deitado em seu quarto, seus pensamentos se voltaram para problemas potenciais. Kaguya e Uchiha Madara podem ser controlados até certo ponto pelo momento de suas ressurreições. Mas os membros do clã Otsutsuki que poderiam chegar à Terra no futuro, eles não poderiam ser enfrentados usando apenas esquemas. Apenas um poder esmagador poderia detê-los. Considerando as mudanças que ele já havia feito na história, havia pouca chance de Naruto ou Sasuke, os salvadores do mundo, existirem. Restou apenas ele. No mínimo, Orochimaru sabia que precisava dominar o poder dos 6 caminhos. Quando esse pensamento cruzou sua mente, suas pupilas douradas escureceram e ficaram escarlates. Seu olhar mudou para uma garrafa em outro espaço, aquela que continha o chei selado. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.